Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Estudaremos nesta oportunidade o item Natureza das penas e gozos futuros, sequência do capítulo 2, da parte 4 de O Livro dos Espíritos. Antes de tudo, porém, devemos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir permissão para dar por iniciados os nossos trabalhos. Que o Mestre e a espiritualidade superior nos intua e ajude a compreender estes conceitos da codificação kardeciana que dizem respeito à vida futura. Que assim seja. Foi aprendido anteriormente, nas questões 960 a 962 de O Livro dos Espíritos, que o homem sempre teve intuição das penas e gozos futuros, da felicidade reservada ao justo e da infelicidade esperada para aquele que comete o mal. Intuição esta que corresponde a uma realidade, pois Deus, na sua soberana justiça, não poderia confundir todos na mesma posição, independentemente de como se conduziram em suas vidas corpóreas. No estudo de hoje, entenderemos melhor de que natureza são as penas e os gozos futuros. A primeira informação que obtemos no referido tópico é que as penas e os gozos do espírito, após o desencarne, nada têm de material. Todavia, devemos lembrar que o perispírito é agente de transmissão de sensações e que, muitas vezes, por intermédio deste, o espírito sente a reminiscência, a lembrança das dores experimentadas. Por exemplo, no caso de morte por acidente, em que o encarnado ainda estava na plenitude da vida física, ou então sente a repercussão moral do que ocorre com o corpo, do qual ainda não se desprendeu completamente. Este segundo caso é o que acontece com os suicidas, que, em geral, sentem os efeitos da decomposição do corpo físico. Item 257 e questão 965 do Livro dos Espíritos. Na questão 966, entendemos que a ideia equivocada que os homens fazem das penas e gozos futuros tem relação com a inteligência pouco desenvolvida, que muitas vezes toma as figuras e comparações utilizadas para explicar certos fatos como realidade. Foi dito ainda que, muitas vezes, o conceito equivocado também é produto do ensino, que deve ser reformado, mas que, pouco a pouco, o homem se instrui e compreende melhor o que sua linguagem não pode expressar. No referido tópico, aprendemos que o sofrimento que os espíritos inferiores experimentam no plano espiritual são tão variados quanto as causas que os determinaram e são proporcionais ao grau de inferioridade. Assim, nem todos experimentam o mesmo tipo de sofrimento, mas podemos listar alguns tipos de situações vivenciadas no retorno à vida espiritual por espíritos de tal categoria. Invejarem o que lhes falta para ser felizes e não conseguirem obtê-lo. Verem a felicidade e não poderem alcançá-la. Sentimentos de pesar, ciúme, raiva, desesperança. Remorsos, ansiedade moral. Crer que o seu sofrimento é eterno. O estar em constante contato com suas vítimas e ter os seus delitos morais revelados aos demais espíritos, sem possibilidade de ocultar os seus maus pensamentos e maus procederes. Neste ponto, podemos imaginar que, se tais vítimas já perdoaram o espírito ofensor, elas, as vítimas, por óbvio, não irão persegui-lo, o espírito ofensor, mas a conduta equivocada deste último espírito continuará a ser conhecida. Importante lembrar que o espírito também pode criar imagens mentais, fotografias do pensamento em que relembra suas más ações. O que falamos é um resumo do que consta das questões 970, 973 e 977 de O Livro dos Espíritos. Em complemento ao explicitado anteriormente, temos também as informações que constam dos itens 22º a 26º do Código Penal da Vida Futura, contido na obra O Céu e o Inferno, segundo os quais o espírito, ainda muito identificado com a matéria,
tem maior dificuldade de se desprender do corpo físico e passa por um período de perturbação um tanto longo, que pode chegar a meses ou anos. Alguns desses espíritos ainda guardam a ilusão de pensarem, por certo tempo, que estão vivos. Pela relevância da descrição feita por Allan Kardec, devemos ler os itens 25º e 26º. Estes textos foram extraídos do site Kardecpedia. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas. Outros estão num isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de seu destino. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes, muito dolorosas, quanto não lhes veem o fim. Muitos são privados da visão dos seres que lhes são caros. Todos, geralmente, suportam com intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram suportar aos outros, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer um alívio, fazendo entrever, ver com certa dificuldade, pressentir, a possibilidade de pôr, por si mesmo, um fim a essa situação. Esse é o item 25º. O 26º é o seguinte: é um suplício, uma tortura, para o orgulhoso ver acima de si, na glória, rodeados e festejados, aqueles que ele desprezara na terra, ao passo que ele é relegado às últimas fileiras. Para o hipócrita, ver-se penetrado pela luz que põe a nu seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler. Nenhum meio tem de se esconder e dissimular-se. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avaro, aquele que tem obsessão por adquirir e acumular dinheiro, ver seu ouro dilapidado, gasto de forma exagerada, desperdiçada, e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que os outros sofreram por sua causa. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua. Nenhuma voz compassiva o vem consolar. Não pensou senão em si próprio durante a vida. Ninguém pensa nele, nem o lastima depois da morte. Nas questões 971 e 972 de O Livro dos Espíritos, aprendemos que muitas dificuldades experimentadas por espíritos sofredores estão relacionadas com o intercâmbio com outros espíritos inferiores. Estes outros que tentam desviar os primeiros do caminho do arrependimento e provocar neles pensamentos que relembram suas tentações e paixões terrenas. E esses espíritos ainda tentam levá-los, levar esses sofredores a lugares onde tais paixões eram exercitadas, ou são exercitadas. Relembrar essas paixões pode constituir uma tortura para os irmãos desencarnados, já que eles não têm mais um corpo material para realizá-las, para realizar essas paixões. Como exemplo dos itens acima, gostaríamos de trazer uma situação narrada na obra Libertação, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Neste livro, foi narrado que existia uma cidade no plano espiritual inferior, comandada pelo espírito Gregório, em que havia uma espécie de poder judiciário, em que alguns espíritos, chamados mesmo de magistrados, como juízes da terra, separavam os demais de acordo com os delitos, com as faltas praticadas na vida material, para então poderem aplicar penas. Penas aqui eu coloco entre aspas. As penas que esses supostos magistrados consideravam convenientes. Neste mesmo livro, é relatado que Gregório situou um grupo de espíritos para obsediar uma jovem chamada Margarida, e que Gregório se utilizou do ódio de Saldanha,
um destes obsessores, ódio pelo pai da moça que Saldanha tinha. Por quê? Porque o pai da moça era um juiz que havia condenado injustamente o filho de Saldanha. Já contamos em outro estudo com a assistência do instrutor Gúbio, que trabalhava com André Luiz, ajudando a família de Saldanha, acabou por produzir grande modificação posteriormente nesse espírito. Ainda quanto ao sofrimento dos espíritos inferiores, aprendemos na questão 975 de O Livro dos Espíritos que eles compreendem a felicidade do justo. E isso lhes é um suplício, uma tortura, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal. Pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que teria podido fazer e não fez, por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Portanto, mesmo após graves falhas morais, o espírito arrependido tem a oportunidade de recomeçar em nova existência corporal, escolhendo provas que incluam as expiações dos delitos do passado, conforme explicitado na resposta da questão 975. Um ponto importante sobre o tema é o fato de que os espíritos sofredores nunca estão sem assistência. Como aprendemos na questão 976 de O Livro dos Espíritos, os bons espíritos não se afligem, não ficam tristes, não sentem dor com os sofrimentos que experimentam os outros em condição de inferioridade, pois sabem que o mal terá um fim, e auxiliam esses seus irmãos em pior condição a se melhorarem. Os bons espíritos consideram estes sofrimentos por outro ponto de vista, pois entendem que estas dores podem auxiliar o progresso destes outros espíritos em condição de inferioridade, caso estes espíritos aprendam a suportar essas dores com resignação. Os bons espíritos mais se preocupam com o nosso desânimo que nos dificulta a marcha, do que com os sofrimentos passageiros. Apresentaremos 3 exemplos de assistência aos espíritos sofredores. Na própria obra Nosso Lar, de André Luiz, no capítulo 33, é narrado o retorno do umbral de uma diligência socorrida em que os espíritos trabalhadores se utilizavam de carros puxados por animais que pareciam mulas, para conduzirem espíritos que foram resgatados. É mencionado também que estes espíritos trabalhadores se utilizavam de cães em tais expedições no umbral. No capítulo 4 do livro Ação e Reação, também de André Luiz, é relatada a chegada de uma caravana-comboio com espíritos em certo estado de desequilíbrio mental, mas que podiam receber imediata assistência porque não se entregaram ao desespero nem se comprometeram nas regiões inferiores. No capítulo 22 da obra Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do médium Divaldo Franco, foi narrado um trabalho de assistência do qual participou o autor espiritual, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes. O objetivo era prestar atendimento a um grande número de sofredores que se encontrava em uma determinada região espiritual inferior. Após a fala do Dr. Bezerra, estimulando os espíritos ao arrependimento, técnicos espirituais que acompanhavam o trabalho lançaram redes para que os espíritos sofredores as segurassem, se quisessem ajuda. A rede era feita de uma substância fluídica que captava a emanação mental negativa e com pedaços que se desfaziam ao contato de espíritos com tais emanações, ainda sem condições de serem assistidos. Assim, os que foram resgatados foram apenas os espíritos que já estavam em condições de buscar um novo modo de vida. De tudo que já aprendemos,
resta claro que não existe o fogo eterno, conforme resposta dos Espíritos a Allan Kardec, na questão 974 de O Livro dos Espíritos. Não existem punições sem fim, até mesmo porque incompatíveis com a soberana bondade e justiça de Deus. Em verdade, as consequências dos males se fazem sentir até o momento em que o espírito se arrependa e peça por uma nova existência em que poderá expiar e reparar o mal praticado. Na resposta da referida pergunta, os espíritos deixam claro que o fogo eterno é uma imagem que foi tomada por realidade e que não serve de freio às más condutas, nem mesmo entre os que ensinam esta ideia, até mesmo porque esta ideia é contrária à razão. O codificador, com base no dito pelos espíritos, enfatizou que o fogo eterno é uma comparação enérgica para definir a natureza dos sofrimentos do espírito, motivo pelo qual também se fala, em linguagem figurada, no fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. No tópico ora estudado, ainda obtemos a notícia de que as provas que ainda tem que passar para os espíritos que já chegaram a certo grau de evolução não causam qualquer apreensão, qualquer temor. Apenas os espíritos inferiores têm receio das provas que enfrentarão. Questão 979 de O Livro dos Espíritos. Na questão 981, Kardec estava interessado em saber se há diferença quanto ao estado futuro do espírito entre um que teme a morte e outro que a recebe com indiferença ou até mesmo com alegria. Entendemos conveniente ler a resposta a esta pergunta. Muito grande pode ser a diferença, entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido, movido, impulsionado por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, aflições, tormentos, dores, adversidades, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Ou seja, o mais relevante que o temor ou a indiferença em relação à morte é o sentimento que inspira o encarnado a ter uma ou outra postura. Por exemplo, pode ser que um homem tenha vivido uma vida de trabalhos no bem, exercitado a caridade por todas as maneiras possíveis, mas tenha medo da desencarnação, por achar que não fez o suficiente ou até por desconhecimento do que esperar da vida futura. Por outro lado, pode ser que um outro homem aguarde o momento do desencarne com alegria, pela certeza de ter cumprido os seus deveres, por também ter vivido uma vida de trabalhos no bem. A situação destas duas pessoas, na vida espiritual, pode não ser tão diversa, mas certamente será melhor do que a de outra pessoa que aguarda insistentemente o momento da morte por lhe faltar a coragem para suportar as dificuldades da vida. Finalmente, aprendemos na questão 982 de O Livro dos Espíritos que para ter uma melhor sorte na vida futura, mais importante do que ser adepto do espiritismo e crer nas manifestações espíritas, é praticar o bem, exercitar o amor ao próximo, não importando o caminho que nos conduza a tal modo de proceder. Neste momento, podemos lembrar que no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo é desenvolvido o estudo da máxima fora da caridade não há salvação e, em nenhum momento, é defendida a ideia de que apenas a convicção no Espiritismo assegura a melhor posição na vida futura. Neste capítulo, o codificador estudou a parábola do bom samaritano e concluiu que não é relevante a forma de crer, pois Jesus, no referido ensinamento, colocou o samaritano, que não seguia os procedimentos corretos da fé, segundo os judeus, acima do sacerdote e do levita, representante do judaísmo, porque foi o samaritano que socorreu
o homem ferido que foi encontrado no caminho, tendo agido então o samaritano com verdadeira caridade, e não os outros. Como bem resumiu Kardec no comentário à pergunta 982, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos atinentes ao futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos interemos do que seremos o dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser conseguida. Até aqui, falamos mais da situação do espírito inferior na vida futura. Agora, abordaremos a situação dos espíritos felizes. A indagação número 967 de O Livro dos Espíritos diz respeito ao que consiste, aquilo em que consiste a felicidade dos espíritos bons. A resposta resume todo este ponto e deve ser lida. Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os espíritos puros gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura, a felicidade dos que os precederam e aspiram a alcançá-la, aspirar, desejar profundamente. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação. Emulação é um sentimento que leva alguém a tentar igualar-se ao outro. É uma ideia de competição, mas em um sentido moralmente sadio, sem sentimentos baixos. Então, mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de inveja. Sabem que deles dependem o consegui-la, e para conseguirem, trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila, e ditosos, felizes, se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. O codificador notou, na resposta acima, que a felicidade dos bons espíritos ocorre sem as necessidades materiais. Por isto perguntou, no item 968 da mesma obra acima, se a satisfação das necessidades materiais seria uma fonte de gozos. A resposta é categórica no sentido de que este é o gozo do animal, o gozo material. E que, quando o homem não pode satisfazer esse gozo material, ele se sente torturado. Assim, os bons espíritos enfatizam que a sua felicidade é infinitamente superior a qualquer satisfação que venha apenas da matéria, ainda que nós, espíritos encarnados em evolução na Terra, possamos ter dificuldade em compreender este ponto. Na questão 969, obtemos um informe de que, quando é dito que não devemos tomar a letra... Na questão 969, obtemos o informe de que é dito que não devemos tomar, ao pé da letra, a imagem de espíritos puros reunidos no seio de Deus, a entoar-lhe, a enunciar em voz alta louvores, pois tal constitui apenas uma alegoria do conhecimento que tais espíritos têm das perfeições do Criador, porque o veem e compreendem. Foi esclarecido que os espíritos puros não ficam em eterna contemplação. Na verdade, trabalham, dando um fim útil às suas inteligências e auxiliando o progresso
dos demais em condição inferior, o que para eles já é um gozo, além de ser uma felicidade não passarem mais pelos problemas da vida corporal. Ou seja, aquela visão tradicional do céu, onde os supostamente eleitos de Deus vivem em eterna ociosidade, sem fazer nada, não corresponde à real vida futura dos espíritos que se integraram com o Criador. Na questão 978, somos esclarecidos de que, para o espírito já purificado, a lembrança das faltas que cometeu quando ainda era imperfeito não constitui qualquer perturbação à sua felicidade, pois já resgatou os males praticados e se saiu vitorioso em suas provas. Por fim, chegamos à questão 980, a qual nos diz que os laços de simpatia dos espíritos de mesma ordem, unidos pelo ideal do bem, constituem para eles fonte de grande felicidade, pois formam, no mundo espiritual, grandes famílias unidas pela identidade de sentimentos, nutrindo grande afeição entre si, sem que haja entre eles egoístas, hipócritas ou falsos amigos. Para encerrar o nosso estudo, gostaríamos de trazer trechos de comunicações de espíritos felizes, relacionados por Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno. O primeiro trecho que leremos é do Dr. Demer, médico homeopata muito bondoso, desencarnado em 1865 e que se converteu ao espiritismo em vida e chegou a ser amigo do codificador e aconselhar Kardec sobre questões de saúde. O trecho abaixo é dirigido a Allan Kardec. Vamos lê-lo. Como sou feliz! Não estou mais velho nem enfermo. Meu corpo não era senão um disfarce imposto. Sou jovem e belo, dessa eterna juventude dos espíritos cujas rugas jamais franzem o rosto, cujos cabelos não embranquecem com o passar do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa com um voo rápido o horizonte de vosso céu nebuloso, e admiro, contemplo, bendigo, amo e inclino-me, átomo, ante a grandeza, a sabedoria, a ciência de nosso Criador e as maravilhas que me rodeiam. Sou feliz, estou na glória. Oh, quem poderá falar das esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis, seu papel no grande concurso da harmonia universal. Pois bem, tentarei, ó meu mestre, vou fazer um estudo e virei depositar perto de vós a homenagem de meus trabalhos de espírito, que vos dedico antecipadamente. Até breve. O outro trecho diz respeito a uma comunicação dada pelo Sr. P., que era um médico de Moscou, na Rússia, conhecido pelas suas qualidades morais e pelo seu saber. Na obra O Céu e o Inferno, o espírito é identificado apenas como um médico russo. Várias perguntas foram dirigidas a este médico desencarnado, duas das quais são bem relevantes para nosso estudo e reflexão sobre a felicidade futura do espírito que trabalhou e realizou o bem. Vamos ler. Que região habitais? Estais num planeta? Tudo que não é um planeta é o que vós chamais espaço. É lá que eu estou. Mas quantos graus nessa imensidade da qual o homem não pode ter ideia? Quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu? Ou seja, do aviltamento, um estado que revela alto grau de baixeza, do aviltamento da encarnação no mundo inferior como vós, até a purificação completa da alma. Lá onde estou só se chega depois de muitas provas, o que significa muitas encarnações. Em que consiste a vossa felicidade? Isso é mais difícil de fazer-vos compreender. A felicidade de que gozo é um contentamento extremo de mim mesmo.
não de meus méritos, seria orgulho. E o orgulho é a maneira de ser dos espíritos de reprovação, mas um contentamento imerso, mergulhado, por assim dizer, no amor de Deus, no reconhecimento de sua bondade infinita. É a alegria profunda de ver o bom, o bem, de dizer a si mesmo: talvez eu tenha contribuído para o aperfeiçoamento de alguns daqueles que se ergueram para o Senhor. Está-se identificado com o bem-estar. É uma espécie de fusão do espírito e da bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais aperfeiçoados, de compreendê-los em suas missões e de saber que também se chegará lá. Entrevê-se, vê-se com dificuldade, se pressente, se prevê, no incomensurável, que não pode ser medido, no incomensurável infinito, as regiões tão resplandecentes de brilho intenso, através do véu que ainda as cobre. Mas o que vos digo? Compreendeis minhas palavras? Esse fogo de que falo, credes que seja semelhante ao sol, por exemplo? Não, é uma coisa indizível ao homem. Indizível não pode ser traduzido em palavras, porque as palavras não expressam senão os objetos, as coisas físicas ou metafísicas. Metafísica é o que está além da matéria, transcendente. As coisas físicas ou metafísicas de que ele tem conhecimento pela memória ou a intuição de sua alma, ao passo que, não podendo ter essa memória do desconhecido absoluto, não há termos que lhe possam dar a percepção disso. Mas, sabei-o, já é uma imensa felicidade pensar que se pode elevar-se infinitamente. O médico russo desencarnado nos alerta, no final da última resposta, da dificuldade que tem de relatar certos aspectos do seu estado de felicidade, pela ausência de palavras para descrever, para os homens da Terra, aquilo que ainda lhes é desconhecido. Para nossa reflexão, que possamos encontrar novas forças para obter a nossa reforma íntima, a partir do momento que passamos a compreender as consequências das ações mais nos planos físico e espiritual e que passamos a ter uma mínima ideia do que é a felicidade dos espíritos muito evoluídos. Assim, damos por encerrados os nossos trabalhos, pedindo permissão ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais e rogando que fluidos salutares da espiritualidade superior possam vir até nós e nos ajudar na cura de males físicos, psíquicos e morais. Que assim seja. Queridos irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Quando eu estava lendo o trecho do médico russo, na resposta da segunda pergunta, na frase iniciada por entrevê-se, eu cometi um pequeno equívoco, porque eu suprimi um pequeno trecho do texto. Então eu acho interessante ler essa parte do trecho novamente. Entrevê-se, no incomensurável infinito, as regiões tão resplandecentes do fogo divino, que se fica ofuscado, mesmo contemplando-as através do véu que ainda as cobre. Fiquem em paz, que assim seja, graças a Deus.